Esse mês é o mês que nós estamos nos preparando para viver essa grande colheita. Essa grande colheita que o Senhor tem prometido para 2024. E é uma colheita na sua vida pessoal, nos seus desafios. É colheita de sonhos que você vinha semeando ali diante do Senhor. Mas também é uma colheita de almas. É uma grande colheita da gente trazer para o Senhor pessoas que nós amamos e que precisam receber esse amor, esse acolhimento do Senhor. Deus tem trabalhado isso conosco e quer fazer grandes coisas por nós nesse ano. E no mês de janeiro nós começamos a falar sobre uma colheita. As coisas que a colheita precisa. Quem lembra qual foi a primeira palavra? A terra. A terra é o nosso coração. Curar nosso coração, libertar o nosso coração, preparar o nosso coração para receber uma boa semente. Preparar o nosso coração para crer, para tirar os entulhos. Nós mesmos, às vezes, somos aqueles que nos boicotam, né? O maior boicote que tem é nosso mesmo, contra as coisas que Deus quer dar. A segunda, que eu falei a semana passada, foi ai, que vocês são demais, gente. Foi a semente, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus fala, a palavra de Deus pura, ela é uma semente boa. E hoje nós vamos falar da chuva. Irmão, sem água a semente vai brotar? Não. A chuva faz com que a semente brote. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a chuva é a bênção de Deus. É o que o pastor Rubens pregou aqui. Quase que eu falei para ele: pastor Rubens, termina agora, porque você já começou. Graças a Deus por isso. Que é a bênção de Deus que vem sobre nós, é a chuva. Deixa eu contar uma história para vocês. A gente está naquela questão, vocês sabem já dos feijõezinhos, né? Quem sabe dos feijões? Que tem um povo aqui da igreja com seu feijãozinho. Quem plantou seu feijãozinho e está fiel ainda lá no feijãozinho? Eu estou vendo hoje, a Clésia estava me contando... E ela colocou no grupo a foto. O da Clésia, cadê a Clésia? Onde você está sentada, Clésia? Demorou para brotar, né, Clésia? Plantou vários e plantava e não ia para frente. A Clésia já estava desanimada. Será que eu não sou capaz? Agora o feijãozinho dela já está dando feijão. Uau! E eu tenho feito algo também físico com a conotação espiritual, que dos meus discípulos diretos, dos 12 homens e das 12 mulheres que são meus discípulos diretos, eu plantei um pezinho de tomate para cada um, daqueles tomatinhos cereja, e eles tinham um vasinho cada um, e eu não sei quem é que fazia isso, porque eu colocava eles na ordem alfabética, e aí eu chegava lá, tinha 2 que estavam mexidos. Uma era do pastor Nivaldo, que alguém tirava o do pastor Nivaldo do lugar que ele estava e punha do lado da pastora Delma. E o outro era do pastor Rubens, da pastora Alessandra, que também tiravam o deles e punham do lado. Aí eu falava: mexeram nos meus vasinhos aqui, porque estava na ordem alfabética. Então alguém que ama muito eles queria que eles ficassem juntinhos. Eles estão juntinhos, irmãos. É só o pezinho de tomate que está separadinho, porque está na ordem alfabética. Aí o que aconteceu? Eu comecei a plantar esse pezinho, e eles nasceram muito rápido. E eu sempre indo lá, cada vez que eu vou lá regar, eu vou orando um por um, não pelo tomate, pela vida deles, irmãos, tá? E eu vou usando aquilo como uma figura para que eles possam florescer, para que Deus os abençoe e tudo. E quando
E eu estava regando, tudo certinho, e eu vi que eles pararam de crescer. Aí eu peguei e falei, eu acho que o vasinho está muito pequeno, comprei uma floreira, comprei uma terra nova, pusemos a terra, e essa semana tem a floreira lá. Se você quiser visitar os pezinhos, eles estão no fundo do estacionamento da igreja, ainda tão pequenininho, mas o dia que der tomatinho, vocês vão querer pegar os meus tomatinhos lá. Quando eu fui trocar os meus pezinhos para a terra nova, o que eu percebi? Que a terra que eles estavam plantados estava endurecida. A água entrava, mas não estava mais permitindo que a raiz florescesse. Nós temos que gravar essas coisas para saber que a palavra de Deus, ela vem sobre nós para produzir algo. A palavra de Deus não é mentira. Deus quer fazer coisas grandes. Aquilo que Deus prometeu, Ele quer cumprir na sua vida. Porém, você tem que estar atento aonde essa palavra está plantada, qual é o estado do seu coração para receber essa palavra. Você tem que perceber que essa palavra, que essa semente que foi plantada, que essa verdade que Deus deu para você, ela seja regada, ela receba chuva, para que Deus venha cumprir aquilo. Gente, quem tem promessa de Deus na sua vida que não se cumpriu ainda? Eu tenho. Então continue regando essa promessa. Continue permitindo que a bênção de Deus, a chuva de Deus venha sobre ela. Cuida da terra. Às vezes aquela terra era uma terra que você pensava que era boa, mas ela não era tão boa. Então você precisa o quê? O que feridas no meu coração precisam ser curadas? O que está atrapalhando? Será que quando eu recebo a palavra no culto, eu estou recebendo essa palavra de verdade? Há lugar para eu acreditar? Será que eu tenho fé ainda? Essa é a base de tudo que vai acontecer. Bom, mas começando aqui a nossa palavra de hoje, isso é só uma introdução, né, do que a gente já fez. Eu queria ler com vocês Ezequiel 34. Nós vamos ler do versículo 25 ao 31. Diz assim: farei com elas, deixa eu falar quem são elas primeiro para você, tá? Aqui está falando das ovelhinhas do Senhor, de quem é a ovelha de verdade, aquelas ovelhas boas, as ovelhas obedientes, as ovelhas que fazem a vontade de Deus, essas são elas. Depois tem todo o capítulo anterior, que se der eu entro nele, se não, não. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer... Você tirou o versículo, irmão. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Vamos repetir comigo? Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. Quem recebe diz amém. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do jugo, e as livrar das mãos daqueles que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, porque eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelha do meu pasto,
vocês são homens, mas eu sou o vosso Deus. Que lindo isso, né? Jesus falando, você é limitado. A chuva não vem porque você determinou, você não tem controle sobre isso, mas eu que tenho controle, eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. Eu vou fazer cumprir a minha palavra sobre a sua vida, se você não atrapalhar, ok? Quem fala assim, vou tentar não atrapalhar Deus hoje? Dá para você falar um amém? Vou fazer o possível para não ser um atrapalho para o Senhor, para Ele ser o meu Deus. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é, a chuva na terra, na palavra de Deus, representa a bênção de Deus. A chuva a seu tempo. Quem é da parte de plantação, sabe que a chuva é muito importante ela vir no tempo certo para a plantação. E na quantidade certa também. Porque o temporal que tem caído por aí, né, gente? Sexta-feira parece até um negócio. Todo culto de oração desaba São Paulo. Mas glória a Deus que eu tenho homens e mulheres fiéis que vêm debaixo de chuva mesmo. E o culto de sexta-feira tem sido uma grande bênção. É verdade ou não é? Vocês que foram fiéis essa sexta, diz um amém bem alto aí. Amém. Aí, foi tremendo essa sexta e vai ser todas as sextas que a gente vem buscar o Senhor. A chuva fora de hora, desregulada, em excesso, é ruim. Aí você fala assim, pastora, você está falando que a bênção de Deus em excesso é ruim? Lógico que não, né, irmão? A bênção de Deus nunca é demais. Mas aquilo que vem parecendo bênção, mas não é. Porque tem coisa na nossa vida que tem a aparência de bênção, mas ela vem para te afastar do Senhor. Parênteses nessa palavra agora. Estou orando para casar e de repente me aparece um traste. Será que é bênção de Deus? Não, não é. Mas ele vai mudar. Não, não vai, ele vai piorar. Caia na real, irmãzinha ou irmãozinho. Aí o irmãozinho, mas ela é tão especial. Cai na real, querido, é laço. É laço. Não caia nessa. A bênção de Deus enriquece e não traz dores, diz Provérbios. Isso quer dizer, a bênção de Deus não precisa trazer sobre você uma carga. Ela é bênção. Ela é bênção. Eu estou orando por um emprego, mas apareceu um emprego maravilhoso para mim. Mas olha, eu vim me despedir porque eu nunca mais vou poder assistir nenhum culto, em nenhuma célula, não vou poder ouvir a palavra. Eu estou achando que é temporal, não é chuva não. É para matar a semente. Então cuidado com aquilo que tem aparência de chuva e é tempestade que traz enchente e destruição. Cuidado com a aparência. A chuva de Deus, a chuva que é comparada à bênção, é uma chuva que vem na quantidade certa, para molhar a terra, no tempo certo, para fazer florescer a semente. O motivo dessa chuva é que é para essa promessa acontecer e não te afastar da promessa de Deus. Aquilo que parece uma chuva e te afasta de Deus, irmãos, não é de Deus, não é chuva, é temporal. Aleluia. Quem entendeu e é bem inteligente, diz amém. Entendi. A chuva de Deus tem outra coisa que nós precisamos entender. Ela não está sob o nosso controle. E como é difícil, né? Quem aqui é meio controlador, vai? Eu falo que eu não sou controladora, eu só gosto de organizar. Quem é que nem eu aqui?
A gente só gosta de organizar. Cadê a Marina? A Marina é que nem eu. Né, Marina? A gente não é controladora, a gente gosta de organizar. Né, Raquel? As mulheres da nossa família não são controladoras. A Cacau não é controladora também, né? Parece assim. E a gente chega numa situação que você fala assim: a terra eu consigo preparar. Boa! A terra depende de mim e depende de você mesmo. A semente também depende de mim, porque a semente depende de eu permitir que a semente boa entre no meu coração. Mas aí chega uma hora que se chama chuva, e a chuva depende de você um pouco, mas depende do Senhor. Depende mais do Senhor enviar a chuva para você. É lógico que essa chuva, ela vem com uma condição. E aí nós vamos saber o que leva a gente poder pedir para o Senhor a chuva. Nós, ao cumprirmos as condições para que a bênção de Deus venha sobre nós, nós devemos clamar pela chuva. Nós devemos pedir essa chuva. Agora eu vou falar para vocês aquilo que eu acredito, que eu entendo no meus anos de relacionamento com Deus, daquilo que eu tenho conhecido do Senhor, cada dia um pouco mais. Por que eu entendo que Ele quer que a gente peça a chuva? Porque faz parte do nosso relacionamento com Ele. Porque faz parte dessa coisinha gostosa, que às vezes a gente quer viver uma independência, e Ele quer nos ensinar: filho, a independência de mim vai te levar a fazer muita burrada na vida. Então às vezes Ele mantém algumas coisas para que a gente possa entender que nós dependemos dEle. Vocês estão me entendendo? Dependemos dEle, de chegar diante dEle todos os dias e falar: Senhor, que a Tua chuva venha hoje sobre a minha vida. Senhor, que a Tua bênção venha. Libera os céus, Senhor, abre os céus sobre tal situação, sobre tal situação. Eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor abra essas janelas do céu sobre a minha vida. E isso faz com que a gente desenvolva essa dependência de Deus, que ela é saudável e que ela nos liga ao Senhor. E ao nos ligar ao Senhor, vai fazendo com que a gente fique mais parecida com Jesus, que a gente conheça mais de Jesus. Você já percebeu? Eu vejo muito isso em casais, de algum tempo, né? Aquele casal que é casado mesmo, né? Não é que faz de conta, mas que é casado de verdade, e que os dois se amam, e que eles se relacionam todo o tempo, eles não vão ficando parecidos um com o outro? Quem já percebeu isso? Vai ficando parecido um com o outro. Tem uns que ficam parecidos até de fisionomia. Ficam assim, eles podem ser diferentes de temperamentos, tudo, mas de alguma forma parece que eles são meio parecidos, porque na verdade é como se um fosse continuação do outro. E esse relacionamento Deus quer que a gente tenha com Ele, que Ele esteja tão em nós, que quando as pessoas nos veem, pode ver um pouquinho dele. E esse relacionamento vem da dependência de Deus. Você sabe, irmãos, que toda a promessa de Deus, ela tem um C. Já falei isso algumas vezes aqui, mas como tem pessoas novas, você talvez não tenha nunca ouvido, né? Deus prometeu, Deus prometeu, mas Ele falou assim: se você fizer tal coisa, vai acontecer isso, isso, isso. O que é o C? É a condição. É a condição. Deus prometeu a eternidade para você, se você
receber Jesus como Salvador da tua vida. A eternidade é para todos os homens? É. Mas todos vão receber? Não. Por quê? Porque toda promessa de Deus tem uma condição, tem algo que nós temos que fazer. E essa chuva de Deus, ela também tem condições. Vamos ler lá em Levítico 26, 3 e 4? O que diz ali? Levítico 26, versículo 3 e 4, diz assim: olha o Czinho ali, gente. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Isso, pastor Rubens estava falando aqui da obediência. A obediência à palavra. Agora vamos nos ligar à questão de que eu falava da semente que é a palavra de Deus a semana passada, e eu falava dessa palavra, que a gente tem que amar essa palavra, que a gente tem que permitir que essa palavra entre dentro de nós, que essa palavra faça parte da nossa vida. É exatamente isso, irmãos. Adianta você recitar a Bíblia para mim inteira, se você não anda segundo a palavra de Deus. Mas eu sei a palavra de Deus. A pergunta não é se você sabe, é se você anda segundo ela, certo? Se você faz aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer, aí alguns podem falar assim: mas pastora Lúcia, a palavra de Deus é muito grande, olha o tamanhão dela, como é que eu vou saber se eu estou fazendo tudo conforme ela está escrito? Irmãos, é simples. Para cada dia, para cada decisão, tem uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo, que ajuda muito naquilo que a gente não sabe. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Eu estou querendo estourar os dentes dessa pessoa que fez tal coisa contra mim, mas o que Jesus faria no meu lugar? Eu recebi um troco a mais e eu estou meio apertada financeiramente. Fico com troco, ninguém percebeu. O que Jesus faria em meu lugar? Hoje eu estou tão cansado, mas tem uma pessoa ali pedindo minha ajuda, precisa de mim por um momento. O que Jesus faria em meu lugar? Hoje meu marido me irritou um tanto. Eu hoje não tenho mais marido, mas meu marido me irritava muitas vezes. Ele me irritou um tanto que hoje eu vou deixar ele no gelo, não vou nem olhar para a cara dele. O que Jesus faria em meu lugar? Facilita você para andar segundo a palavra de Deus? Dá uma facilitada? Eu estou namorando e eu estou numa situação de risco, estou entrando num lugar de perigo, de passar o farol vermelho aqui. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em seu lugar? Nas decisões que você tem no seu trabalho, nas decisões que você tem nos relacionamentos, nas postagens que você faz. O que Jesus faria? O que Jesus faria? No relacionamento entre irmãos da igreja. Sabe, a bênção de Deus, o ser da bênção de Deus vem de uma obediência. E tem coisa que é muito claro na palavra de Deus. Tem coisa que é muito clara na palavra de Deus: faça assim, faça daquele jeito. E a gente, à medida que vai lendo a palavra, a gente vai aprendendo aquilo que está na palavra. Ame o seu próximo, perdoe, seja dizimista fiel, não seja dado à avareza, ajude o pobre, ajude o necessitado, se envolva com quem precisa de você, pastoreie as pessoas, cuide das pessoas ao seu redor, viva uma vida de entrega a mim. Tem coisas que são muito fáceis, mas na dúvida, pergunta se Jesus agiria do jeito que você está agindo.
então você está permitindo abrir o céu sobre a sua vida. Vamos ver outra passagem que diz o ser de Deus? Está em Deuteronômio 11, o 13 e o 14. Diz o quê? Olha o outro ser de novo aqui, gente. Para quem não gosta de condição, hoje está pegando. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor. Agora que a obediência, ele vem já desenvolvendo. Amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e vossa alma, darei as chuvas à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Vamos lá, darei a erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Agora olha uma segunda coisa linda que eu já tenho ensinado vocês aqui, que muitos irmãos têm aprendido isso na prática aqui na igreja. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Quando eu uso a minha vida para servir ao Senhor, Deus começa a abrir portas para a minha vida. Eu sei que tem irmãos aqui que já tiveram essa experiência. Quando passaram um momento desempregado, o que eles fizeram? Ficaram chorando na sua casa? Não. Vou para a igreja, vou lá ajudar no que for preciso. Vou lá fazer alguma coisa, vou estar com os irmãos. Eu amo, os irmãos estão acabando com a paz da Ellen ultimamente aqui, sabe? A salinha que a Ellen ficava, cadê a Ellen? Sossegada, quietinha. Agora é um furdúncio o tempo inteiro. Glória a Deus por esse furdúncio, Ellen, pela tua paciência. Porque os irmãos vêm para a igreja, então eles já trabalham aqui, eles já ajudam na igreja, a gente já conversa sobre projetos, e ali eles estão servindo ao Senhor, e eles estão prosperando, e vão prosperar muito mais. Porque quando a gente serve ao Senhor, agora eu não estou falando, ai pastor, eu tenho que ir para a igreja, trabalhar na igreja. Não, gente, não é todo mundo que tem isso, mas mesmo você que trabalha fora, que faz as coisas, quando você dedica um tempo seu para servir ao Senhor, eu quero servir em algum ministério, eu quero servir a casa de Deus. Quando você é um líder de célula, amado, quem é líder de célula? Que levanta a tua mão. Irmão, que a chuva de bênção venha sobre você, porque você saiu do seu comodismo para pastorear pessoas, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Isso é o que a palavra de Deus está falando. É isso que a palavra de Deus está falando. Tem pessoas que servem aqui no louvor, com as crianças, na oração, áudio, vídeo, foto, produção, diaconato, coffee, impulso, conectados, tantas coisas acontecendo. E essas pessoas, elas servem a Deus porque o amam. Elas entram na condição de serem aqueles que falam: Senhor, abre o céu sobre a minha vida. E Deus vai abrir o céu sobre a vida dessas pessoas. Deus abrirá os céus. Pode entrar confiadamente diante do trono da graça e peça socorro ao Senhor, porque hoje é o tempo oportuno para isso. Pode entrar, que o Senhor abrirá as janelas do céu sobre você. Deuteronômio 28, nós vamos ler o 1, o 2 e o 12. Vamos ler lá. Se atentamente, outro ser, atentamente quer dizer com cuidado, com desejo, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí tem um monte de bênção. Vamos para a bênção só do versículo 12, depois você lê lá. É o versículo 12?
o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para te dar chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Levanta a tua mão e fala assim: para abençoar toda a obra das minhas mãos. Amém. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Tem uns que falam assim: está repreendido, vou emprestar coisa nenhuma. Você vai ser tão abençoado que você vai poder emprestar. E deixa eu só te ensinar uma coisa. Financeiramente, nós só emprestamos aquilo que podemos dar, porque se não voltar, você não vai ficar contra o seu irmão. Não empreste cheque especial. Não empreste cartão de crédito nem para parente. Você empresta a sua escova de dente? Por que você vai emprestar o seu nome? Seu nome vale mais que a escova de dente? Nome não se empresta. Ok? Ai, mas é fulano, é ciclano. Só empreste o que você pode dar. Mas a pessoa ela é muito honesta. Ok, mas ninguém está livre de vir uma situação que de repente ela queria te pagar e ela não poderá te pagar. Biblicamente, no meu livro que tem lá atrás, E comereis o melhor dessa terra, eu falo sobre isso. Muitos cristãos estão em ruína financeira, porque são desobedientes ao que a palavra de Deus ensina. E uma das coisas que ensina, empreste sim, mas aquilo que você pode dar. Porque se não voltar, você abençoa e fala, você não me deve mais nada. E está tudo ok. Se você não pode dar, você não empresta. E evite tomar emprestado, porque a palavra de Deus diz que aquele que toma emprestado é escravo, é servo daquele que emprestou. Então, a parte financeira, eu tenho muito para te ensinar sobre isso, sobre a administração financeira, que cai o erro de muitos cristãos aqui. Então eu só falei isso porque aqui fala que você vai poder emprestar. Não está falando que você vai sair por aí emprestando para todo mundo. Está falando que você vai ter o suficiente para emprestar, e se a pessoa não devolver, se abençoa a vida da pessoa. É isso que aqui a palavra diz. Mas o que está falando aqui? Qual que é o C que nós estamos ouvindo aqui? É de novo de obediência, sim, irmãos, mas está falando de aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é aquela coisa que quando você tem que tomar uma decisão, e que não é questão de pecado ou não pecado, sabe aquela decisão? Aparece 2 propostas de emprego para você, e você não sabe qual que você pega. É aquela pessoa que aprende a ir orar sobre aquela situação, pedir sinais claros do Senhor, para ouvir o conselho de Deus numa determinada situação. Às vezes a gente acha que Deus não está se importando conosco, que não quer falar com a gente. Deus ama falar com você, amado. Ele quer falar com você. Às vezes você que não consegue ouvir, mas Ele quer te falar. E o último versículo que nós vamos ler hoje, Joel 2. Nós vamos ler o capítulo 12, o versículo 12, depois o 23 e o 24. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Vamos lá no 23 e 24. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Esse livro de Joel, ele fala, se a gente continuar, fala da restituição daquilo que foi roubado. Restituição de talvez momentos que você tenha vivido,
em desobediência, em não ouvir o conselho de Deus, de tomar decisões erradas. Vamos aqui, gente, a gente está só entre família. Quem aqui já tomou decisão errada e que te causou perda financeira aí na vida, né? Que raiva, né, gente? Ai, que raiva. Ou decisões erradas que te trouxe outras perdas ao longo da sua vida. Quem já teve? De outras situações. Mas aqui a palavra de Deus traz a esperança para a gente. Que dá sempre para a gente voltar. Porque talvez você esteja escutando, falando assim, puxa, mas agora eu já fiz tudo errado. Eu não vou poder pedir a bênção de Deus. Vai. A palavra de Deus diz, convertei-vos, volta teu coração para mim de novo. Chega até mim agora, se arrependa do que você fez de errado. Se arrependa, peça perdão, chore, porque o teu choro eu vou transformar em alegria. Se arrependa e conserte. Talvez não tenha mais conserto aquilo que você já fez de ruim, aquilo que você já cometeu de erro. Você não tem como montar. Você já tentou colar um prato de porcelana? Não tem como. Fica um negócio horroroso. Falta sempre um pedacinho, né? Porque ela tem umas lascas muito pequenas, assim. Tem coisas que não dá para consertar. Porém, a gente tem sempre uma segunda chance com o Senhor. Eu não gosto muito de falar segunda chance, porque fala que parece que não tem a terceira, a quarta e a quinta. Mas não é. É sempre aquela passagem que eu amo da palavra do Senhor, que a misericórdia dele se renova toda manhã. Então toda manhã ele fala assim, filho, vamos lá? Você tem mais uma chance hoje. Qual vai ser sua decisão? Você vai querer minha chuva sobre a sua terra? Você fez o que não devia 2023. Tomou decisão errada. Andou longe de mim em vários aspectos. Mas agora é 2024. Estou prometendo uma grande colheita. Mas lembra do ser. Então se arrependa, volte. Se precisar, entre num jejum. Jejum de arrependimento, de falar, Senhor, conserta tudo que está errado em mim. Conserta tudo que está errado em mim. E então, irmãos, começa a clamar todo dia pela chuva de Deus. Começa a clamar pela chuva de Deus. A palavra de Deus diz que Ele vai te restituir daquilo que você foi roubado. Um coração arrependido, um coração que se volta para Deus, um coração que reconhece os seus erros. Às vezes nós somos tão duros de coração, a nossa terra começa a ficar endurecida, que nem dos meus tomatinhos lá, estava endurecida aquela terra, que a gente começa a querer achar culpado para tudo que dá errado na nossa vida. A gente começa a querer achar gente para a gente culpar. Enquanto que o que amolece o coração de Deus e o que libera os céus é um coração humilde, um coração que se arrepende, que reconhece o seu erro. Parece que às vezes a gente tem uma defesa que a gente não pode nunca reconhecer o nosso erro. Aí quando a gente já não encontra mais ninguém para botar culpa, aí a gente põe culpa em Deus. Mas Deus é perfeito e nós imperfeitos. É hora da gente se arrepender e voltar para Deus e falar, Senhor, olha, eu falo a verdade, eu nem sei de verdade o que eu fiz de errado, mas que Teu Espírito Santo me mostre, Senhor. Que Teu Espírito Santo se revele a mim. No livro de Jó, a gente sempre fala, Jó nunca reclamou, é que a gente não lê o livro direito, né? Jó reclamou sim, amaldiçoou a vida dele. Ele nunca amaldiçoou a Deus, isso não. Mas ele colocou em xeque a justiça de Deus ali no seu discurso várias vezes. Se Deus é justo,
Por que eu estou passando por isso? Porque eu sempre... E Jó se achava super perfeito. Quem lê lá vê que Jó se achava o cara perfeito. Aí alguém pode falar assim, mas gozado, porque no começo do livro de Jó não falava que ele era íntegro? Ele era íntegro e não perfeito. E aí até que chega o fim, também tem aqueles amigos, né? Que é aquilo que eu falo, aquelas pessoas que querem fazer o papel do Espírito Santo e fazem mais o papel do diabo do que do Espírito Santo, acusando ele, e não era nem um jeito nem outro. Até que levanta o mais jovem e que foi o mais sábio ali com as suas ponderações, e logo depois disso, Deus se levanta e começa a confrontar Jó. E mostrar para Jó, cara, você não é tudo isso que você pensa que você é, não. E eu não tinha programado falar isso nessa palavra. E eu acho que Deus está confrontando algumas pessoas aqui. E Deus está falando para você, volta teu coração para mim. Porque você está achando que você é muita coisa. E você está começando a botar a culpa em mim. E pôr em xeque a minha justiça. Nem tudo nós entendemos, irmãos. Já passei por muitas situações da minha vida, que eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não entendo. E eu algumas vezes já pus em xeque, sim, a justiça de Deus. Como o Senhor permite tal coisa? Era 2 trabalhos, né? De falar, ouvir a resposta e me arrepender, né? Fazer o quê? Mas está na hora da gente se humilhar, voltar para Deus. Ele quer derramar a chuva dele, mas nós temos que reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer os nossos erros. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, porque Deus exalta aquele que se humilha, e Deus abate aquele que se orgulha e que se exalta. Quem é do tempo do Marco aqui, lembra do elevador de Deus que ele falava? Vocês lembram? Que ele até fazia uma subida assim. A pessoa quando se exalta, lembra disso? Eu nem lembro como é que eles faziam, como ele falava, fazia um barulhinho assim. Quando você quer se exaltar, o Senhor fala, está precisando de tratamento. Subsolo, não o subsolo em um impulso, tá? O subsolo da humildade. Quando a pessoa fala, não sou nada, esse já pode ir lá para cima. Esse está pronto para ser exaltado, porque a glória não vai ser dele, a glória vai ser minha. Vê o que Deus falou para Jó, antes de abençoar ele de volta, antes de restituir Jó. Mas aí depois que Deus falou para Jó, cara, onde é que você estava quando eu construí céus, terra, onde eu fiz isso, eu fiz aquilo? E aí depois Jó fala, naquele momento o coração de Jó foi tomado. E é quando ele vem com aquela resposta, antes eu te conhecia de ouvir falar. A minha integridade, segundo a tua palavra, era uma integridade aos olhos dos homens, mas hoje de contigo andar. Hoje, essa integridade que eu quero ter é me assemelhar a ti. E então Deus veio e restituiu Jó o dobro de tudo, porque a restituição de Deus é melhor do que o que você tinha antes. Você que quer se humilhar diante de Deus, que quer de verdade falar, Senhor, me rendo diante do Senhor, eu quero aprender a ouvir tua voz, eu quero me converter todo dia diante da tua presença, eu quero todo dia voltar para ti, Senhor, porque eu não posso viver sem tua chuva, eu não posso viver sem tua bênção. Você que quer isso de todo o coração, se levanta no teu lugar. Se por um acaso você está aqui essa manhã, e você estava longe do caminho do Senhor, e quer voltar a andar no caminho do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. É uma forma de
quebrar nosso orgulho. Às vezes a gente tem vergonha de ir na frente, mas na verdade é um pouco de orgulho nosso. Pede para a pessoa que está com você para vir junto com você. Talvez você que nunca tenha falado para Jesus entrar na sua vida e ser seu Salvador, e hoje você quer isso, também vem à frente. Vem, que o Senhor hoje quer trazer transformação, trazer vida. O Senhor quer. Você que está na igreja mesmo, mas sente que hoje é dia de voltar a andar com o Senhor, vem à frente, derrame seu coração diante de Deus. Eu quero pedir para os pastores virem orar por essas pessoas. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês agora, para a gente encerrar e chamar a Rayane, que vai dar um aviso aqui rapidinho para a gente. Declarando a chuva de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus para uma grande colheita na sua vida. Pai, em nome de Jesus, hoje eu derramo sobre essas vidas, ó Deus, a tua chuva. Aqueles que hoje ouviram a tua palavra, Deus, e abriram o coração, que eles comecem a sentir que chegou o tempo da chuva, chegou o tempo, Senhor, da colheita, chegou o tempo da tua bênção sobre as suas vidas.